chegava em casa, eu queria ter tempo para ela. E daí eu descobri que eu estava grávida de gêmeas. E aí fui levando, continuei nas consultas, até o final da gestação. E quando as meninas nasceram, as gêmeas nasceram, eu estava com 3 bebês em casa. A mais velha tinha acabado de completar 2 anos. E eu queria ter tempo para elas, eu não queria mais aquela rotina, né? E aí depois, quando elas completaram 2 anos, que eu não decidi começar a trabalhar, mas eu não queria mais voltar para aquele de jeito nenhum, né? E eu estava conversando com um amigo e ele começou a falar a respeito do Érico Rocha, que até então não conhecia. E aí a gente trocou as ideias, decidiu fazer um produto juntos. E aí depois disso eu comecei a estudar realmente fórmula de lançamento. Sempre que acabou não dando certo, tudo. E aí eu fiquei naquela sem saber o que lançar. E nesse período eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar. E não tinha nada que lançar, mas eu já pensava assim, um produto relacionado à nutrição, tudo, mas não sabia o que ainda. E agora, no meio dessa pandemia, apareceu uma pessoa bem interessante para lançar, né? Ela é teóloga, mas assim, ela fala muito de desenvolvimento pessoal, comunica muito bem desenvolvimento pessoal, encoraja muitas pessoas, as pessoas se sentem muito inspiradas com ela. E ela, então, seria assim, desenvolvimento pessoal para o nicho cristão. E ela já foi professora de faculdade, ela dava aula de teologia, tudo, então ela tem muita essa didática. E aí a gente resolveu fazer o lançamento do zero, assim, não existia produto, nada, então fizemos o lançamento de semente, a gente seguiu tal e qual a fórmula de lançamento se recomenda, né? Fizemos o lançamento de semente e, se ele quiser, investimento, a gente não investiu absolutamente nada. E o produto também não existia, né? Foi construído do zero, tudo, nome, transformação, tudo do zero. E aí aquela coisa de quarentena, né? Pô, será que vale a pena lançar agora na quarentena ou não? E a surpresa, né? Que assim, apesar de tudo, porque tem sido um período realmente difícil, um período de incertezas, um período que as crianças estão em casa e problemas pessoais e escola mandando atividade, assim, virar professora, virar tudo, e dar conta de toda a rotina, né? E me dedicando realmente, e no final deu tudo certo, assim, o lançamento foi ótimo, o resultado foi muito bom, foi R$116.562,76. Então, assim, apesar de tudo, a gente percebe que quando a gente consegue fazer as coisas, apesar de tudo, dá outro gosto, né? Assim, a gente se sente muito mais confiante. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo à terceira aula da Maratona 6 em 7 em casa. Eu comecei dessa vez com esse testemunho da Olga por causa do seguinte, queria até que vocês mostrassem isso. Aqui o nome dela é Olga Eveline Rocha. E ela fala assim, sim, rolou um 6 em 7 por aqui. E um lançamento de semente, tudo criado do zero, em menos de 1 mês. Vamos lá. No caso dela, a gente faz mais rápido, menos de 1 mês. O que mais que ela fala aqui? Com zero de investimentos e os custos desses projetos foram baixíssimos, menor que eu já tive, mas a produção do conteúdo foi enorme e a cartilha... Eu pensei que eu estava ouvindo vozes. E a cartilha FL foi seguida direitinho. Então, o que ela fala? Menos de 1 mês, seguiu a FL. Agora vem o mais interessante. Ela fala um monte de apesares. Apesar, e aqui eu vou colocar os apesares em vermelho. Apesar da quarentena, apesar dos imprevistos, eu vou colocar como quarentena também, apesar da mudança de rotina, apesar de estar me separando após de 18 anos de casada, então vou dizer aqui, ó, ela está separando. Eu nunca separei, mas tem amigos que separou, e a parada é intensa. Depois de 18 anos, imagino que isso também seja. Apesar das crianças estarem comigo.
E no caso, ela tem 3, são pequenas, aquele videozinho dela com as 3 nas costas, a gente vê a idade delas, eu acredito que elas devem ter cerca de menos de 5 anos, e 2 delas são gêmeas. Então vamos ver mais um apesar. Apesar da escola insistir em enviar atividades, então as crianças não estão na escola, apesar das 3 terem adoecido ao mesmo tempo com febre alta e diarreia, e eu ter ficado sem ajuda. Sem ajuda. Isso é, a ajuda dela não estava lá. Sem ajuda. Apesar das madrugadas e apesar de muita coisa para eu aprender e aperfeiçoar. Isso é o que ela fala no testemunho. Mas tem grandes apesares aí, é por isso que eu decidi começar essa terceira masterclass. Ela, se você for parar para pensar, ela é nutricionista de formação. Logo, o produto, se não me engano, tem a ver com desenvolvimento pessoal e teologia. Ela não era expert nisso. Então, ela não tinha expertise em teologia e desenvolvimento pessoal. Sem expertise. Nossa, sem expertise. Ela, Olga, não tinha audiência. Ela não tinha, até porque ela é nutricionista, mãe de 3 filhos, cuidando da galera, ela não tinha audiência, então sem audiência. Sem expertise, sem audiência, ela não aparece nos vídeos, então ela não precisa aparecer. Então, se você não quiser aparecer nos vídeos, sem aparecer nos vídeos. E no caso, ela não tinha nem produto. Como eu sei disso? Porque ela fala que fez um lançamento semente. E esse lançamento semente é exatamente para quem não tem nem ideia, nem produto ainda feito. Então vamos ver. A Olga, com menos de um mês, seguindo a Fiele, apesar da quarentena, da separação, das crianças estarem com ela, dela estar sem ajuda, ela não tinha expertise, sem audiência. Nossa, às vezes eu esqueço umas coisas, eu escrevo umas coisas e não sei nem o que eu escrevi. Sem produto, sem expertise, sem audiência, sem... O que é isso, cara? Um dia vocês vão escrever alguma coisa. Sem produto, sem audiência. Sem aparecer nas câmeras, valeu, Leti. É possível você fazer um 6 em 7, sem produto, sem audiência? Sim. Porque você não necessita estar lá. Existem 1 zilhão de pessoas que têm produto, audiência, que quer aparecer nas câmeras e não sabe fazer um 6 em 7. E uma vez que você começa a sacar que você tem a capacidade de fazer o 6 em 7, você pode sim fazer um 6 em 7, lançando outra pessoa. E digo mais, os 6 em 7, quando são lançando outras pessoas, são hiper mais rápido. E eu vou discutir isso ainda. Porque o tema dessa aula é sem produto, sem audiência, sem expertise, sem problema. E olha, não é só o caso da Olga. São várias pessoas que não têm produto, nem audiência, mas depois dessa aula, depois ao final dessa aula, essa desculpa, não tenho audiência, Érico, não tenho produto, não sei o que lançar. Essa desculpa não vai estar mais no seu portfólio. Porque você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Então, mas antes de começar essa masterclass, eu digo uma coisa, relembrando o que a gente passou por aqui, porque tudo é importante relembrar. No primeiro episódio, eu falei de que o método que gera mais 6 em 7, que gerou mais 6 em 7 na história do Brasil. Esse método chama fórmula de lançamento e tem gatilhos mentais em sequência. E digo mais, gatilhos mentais em uma determinada sequência no marketing digital. Nada que eu conheça gerou tanto 6 em 7 quanto esse método. Aí, no segundo episódio, eu falei do tipo de combustível que você pode usar para usar nesse método. Eu dei exemplos nos primeiros episódios de pessoas que fizeram usar esse método para vender cachaça, semijoias, móveis, exemplos. E dá para fazer isso? Dá. E eu falei que é mais difícil vender. Inclusive, esse plim que acontece no background, galera da house, vem daí ou vem de lá? Legal, galera, sem plim.
Tira um pouco da minha concentração. Às vezes acontece, a gente está todo mundo em casa aqui, na verdade, nossa casa, nosso escritório. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu falei do tipo de produto que vai fazer um 6 em 7 mais rápido. E não tende a ser o físico. Dá para fazer 6 em 7 com físico? Dá. Dei exemplos até de pessoas que fizeram 1 milhão. Sabrina Nunes, que fez 1 milhão vendendo semijóias com as técnicas da fórmula de lançamento. Mas no segundo episódio eu falei que se você fizer um infoproduto, a sua chance de fazer o 6 em 7 é muito maior, porque ele é mais escalável, tem maior margem de lucro, é mais fácil de distribuir também. Então, eu falei desse tipo de produto que eu chamo de combustível. Na quarta aula, eu vou falar da jornada. Qual que é o caminho que você vai seguir até chegar ao seu 6 em 7? Essa é na quarta aula. É muito importante essa jornada, porque toda jornada... Basta ter um caminho? Não. Porque toda vez que você vai fazer uma jornada, por exemplo, uma jornada à Lua, você vai entender que vão ter obstáculos. Você vai precisar ter estratégias e táticas para se manter nessa jornada. Então é importante que você tenha um mapa da jornada, saiba os obstáculos, tenha estratégias e táticas. E lá eu vou falar tintim por tintim, inclusive eu vou te dar a opção na quarta aula, que é amanhã, de fazer o download desse mapa, né? Desse mapa para o 6 em 7. Então se você vai tá interessado nisso, e ó, o mapa é específico. Então se você é um empreendedor convencional, o mapa é um para você. Se você é um profissional liberal, o mapa é outro. Se você é uma pessoa, um empreendedor digital, o mapa é outro. Porque assim, quando você está no mapa do metrô, você não precisa saber necessariamente o mapa inteiro. Você só precisa saber de onde você está, até onde você quer chegar. Então esse mapa, ele é relativo, o mapa que eu vou ensinar hoje, ele é relativo ao... Vamos dizer assim, ele é relativo aonde você está. Se você é empreendedor convencional, se você é um aspirante a empreendedor, né? O mapa é outro, o caminho é outro. E eu vou explicar todas as possibilidades desse mapa, inclusive os principais obstáculos, estratégias táticas para acontecer. Isso acontece de manhã. E, cara, e antes de começar a explicar como você faz isso com um pouco mais de detalhe, eu queria dar os parabéns. Já somos mais de 42 mil empreendedores na comunidade do Facebook. E se você ainda não está na comunidade, vai lá. Lá minha equipe está parada para responder as suas perguntas. Então, muita gente perguntando, muita gente participando. E lembrando, essa comunidade acaba domingo. Então, essa comunidade acaba domingo. Então, é tipo Rock in Rio. Vale a pena, é muito massa, porque ele tem um tempo limitado. Então, você tem até domingo. Não só para revisar a primeira e a segunda aula, que as gravações também estão lá, os links das gravações. Érico, onde encontro isso? Meu Deus! Olha só, lá no Facebook, no grupo do Facebook, tem resumo das lives que eu faço diariamente. Tem episódios, você pode clicar lá e ver os episódios, episódio 1, episódio 2, e a gravação desse episódio também. E você tem até domingo para rever quantas vezes você quiser. E essa comunidade para discutir também. Então é importante que você faça isso. E lembrando que amanhã, às 10h07, eu vou fazer uma live ao vivo. Isso amanhã, depois, até domingo, vou fazer uma live ao vivo às 10h07, entrevistando um aluno da fórmula de lançamento que conseguiu, para que a gente possa aprender um pouco com a jornada deles. E no final, eu vou fazer uma mentoria com uma ou duas pessoas que ainda não são alunos. Isso vai acontecer ao vivo. E é a sua chance também de responder, ter sua pergunta respondida, caso você não postou a pergunta. Se você quiser ter a chance de fazer uma mentoria comigo, isso vai acontecer. E lembrando, as gravações são postadas na comunidade do Facebook também. E, ó, é muito louco. Ano passado, 713 dessas pessoas, 713 pessoas fizeram 6 em 7, que eu tenho conhecimento. Algumas pessoas fazem o 6 em 7 e não falam para o Érico que fiz o 6 em 7. Então, tenho conhecimento. Inclusive, essa foto está cada vez melhor. E meu objetivo é ter pelo menos 1000 pessoas numa foto. Esse é um objetivo mais de vida, que vai acontecer assim. Só que agora é o seguinte, o principal problema que você, aspirante a empreendedor, que não tem produto, não tem audiência, não tem produto, não tem audiência, nem sabe o que lançar, não tem expertise em nada, vai encontrar o principal obstáculo. O principal obstáculo é que você vai querer saber esse produto antes de aprender a fórmula de lançamento. E faz sentido. Você vai querer, primeiro eu decido o produto, depois eu aprendo como lançar, e depois eu faço 6 em 7. Geralmente é assim que as pessoas pensam. Só tem um problema com esse approach. Isso pode tirar anos do seu 6 em 7, né, da velocidade. Só tem um problema. E o melhor jeito de explicar esse problema
é o seguinte. Eu sigo um cara que chama Thiago Brunet. Ele tem um Instagram muito massa. E um dia, nesse Instagram, ele estava contando uma história do filho dele. E nessa história, é mais ou menos assim, mais ou menos às 4 e 5 da manhã, o filho dele, de 5 anos, se não me engano, acorda ele, né? Papai, 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 quando eu crescer eu vou casar. E o pai, o Thiago, né, fala assim, meu, você já quer casar às 5 da manhã, o que está acontecendo? Tem alguma pretendente? Sonhou com alguma coisa? E ele fala o seguinte, não, papai, eu vou casar? Criança de 5 anos. Ele falou, acho que vai, filho. Ah, e quando eu casar eu vou ter filho? O filho dele perguntou. O Thiago olhou, 5 da manhã, o filho perguntando. Acho que vai, filho. Ah, e o que você vai ser do meu filho? Ele falou, eu acho que eu vou ser o avô dele. Ele, peraí, mas se você vai ser o avô dele, e o vodário vai ser o quê dele? Olha que legal, né? Raciocínio lógico. E ele falou assim, o avô Dário vai ser bisavô dele. Ah, interessante. E quando eu casar, você vai morar comigo? Aí ele falou, não vou não. Ah, então, quando eu casar, minha babá vai morar comigo? Aquela pergunta de um garoto de 5 anos faz sentido, porque na vida de um garoto de 5 anos, ele não se veste sozinho, ele nem vai no banheiro sozinho direito, né? Ele sempre tem alguém, ele não sai na rua sozinho, pelo menos tudo que ele vai fazer tem alguém. E aí ele pensa, peraí, se quando eu casar, eu vou morar e meu pai não vai morar sozinho, a babá tem que vir morar comigo. Por quê? Porque o garoto, o filho no caso, ele enxerga o mundo com as lentes daquilo que ele entende, daquilo que um garoto de 5 anos entende. Ele não enxerga o mundo com as lentes do que é possível, porque ele não sabe o que é possível, porque ele não viveu. E eu te falo, o maior, e é uma coisa que eu vou provar para vocês aqui, o maior erro, o maior obstáculo, aquilo que vai roubar o seu 6 em 7, não é o meu 6 em 7, vai roubar o seu 6 em 7. Rouba, rouba, rouba. A maior, eu não ia falar maior estupidez, não, porque é muito duro, mas o maior ladrão de 6 em 7 é você achar que você vai saber o produto antes de entrar na forma. Mas eu não quero que você acredite naquilo que eu vou falar, não. Por quê? Cara, porque as cartas não estão todas no baralho. Então, é muito difícil, eu falo isso porque eu vejo, tá vendo? Tem 713 pessoas aí na tela, se tiver, mas você tem 713 pessoas, e a maioria delas ou não sabiam o que lançar, e te digo mais, as que sabiam o que lançar, trocaram. Então, vamos lá, vamos ver se eu estou falando alguma coisa. Eu queria mostrar o vídeo para vocês entenderem isso. Eu queria que eu falar isso, às vezes você pode falar, mas o Érico está interessado que faça isso. Não, dá uma olhada nesse vídeo do Robson Marques. Dá uma olhada nesse vídeo. O que eu queria empreender, era o que eu queria fazer da minha vida. E foi uma jornada de quebrar a cara uma vez após a outra, assim, durante os próximos 10 anos. Nessa busca toda por empreender, eu acabei caindo no mundo de programação e trabalhei junto com um amigo que começou a me mostrar alguns conteúdos de empreendedorismo. Bem naquele momento, você estava abrindo a 9ª turma da Fórmula. Naquele momento eu estava com 38 anos e eu tinha um dilema, né? Porque eu tinha abandonado a minha carreira lá em 2006, mas eu estava com 38 anos, ainda não tinha dado certo. Então, eu comprei o Fórmula, devorei ali no fim de semana os primeiros módulos. Nessa época eu trabalhava com mais 2 amigos, dividi um escritório com eles. Cheguei na semana seguinte e falei para eles, comprei Fórmula de lançamento e vou fazer essa parada dar certo. Mas eu não sei o que eu vou vender, eu não sei como eu vou fazer, eu só sei que é isso que eu vou fazer agora e não tem mais opção de falhar. E aí um desses amigos, o Diego, que hoje é meu sócio, ele levantou assim na hora e falou, vamos vender curso de programação? Uma semana depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento de semente. Então, a gente não tinha lista, a gente não tinha autoridade, a gente não tinha perfil no Insta, a gente não tinha nada. E a gente fez a nossa primeira venda. E o lançamento inteiro foi quantas vendas?
uma venda. E aí logo em seguida a gente fez o nosso primeiro lançamento interno. E aí a gente vendeu 0. Dessa vez foi até engraçado, porque esse mesmo sócio, o Diego, ele falou, não tô feliz com o que a gente está dando. Então assim, nosso público não estava contente, ele também não estava se sentindo confortável em ensinar aquilo. Ele era o expert. Daí a gente falou, então o que você quer ensinar? O que você gosta? Ele falou, eu gosto de tal tecnologia. Então vamos ensinar isso. A gente era programador, então vamos ver se a nossa mentalidade está alinhada com a deles. E vamos ensinar o que a gente gosta. E aí a gente fez um lançamento de semente de novo, para testar. E daí dessa vez a gente fez 23 vendas. Logo em seguida a gente fez um lançamento interno. A gente vendeu mais 80 daí. O total deu 40 mil. A gente viu que tinha alguma coisa diferente ali. A gente tinha aprendido alguma coisa nova. Aí a gente fez um lançamento novo desse mesmo produto, faturou 60 mil. E aí a gente passou o próximo período ali, em julho de 2018, a gente fez o nosso 7º lançamento e o nosso primeiro 6 em 7. 215 mil. Em novembro, a gente fez mais um lançamento, mesmo produto, a mesma oferta, faturou 300 mil. Desse ano, a gente fez mais um lançamento e faturou 700 mil. E hoje, na hora que eu estava chegando no aeroporto para vir para cá, meu outro sócio, o Clayton, me mandou o relatório final desse lançamento. E eu fiquei sabendo hoje que a gente fez um 7 em 7. Fez um 7 em 7, né? Que interessante. Eu já vi esse testemunho várias vezes e talvez algumas coisas não saltem nos olhos. Quando o Robson comprou a fórmula de lançamento, ele não sabia o que lançar. Vou repetir, inclusive, para que vocês revejam, vou pedir para a minha equipe cortar só essa parte, equipe, se vocês estiverem me escutando, eu sei que vocês estão escutando atento, eu quero que você corte esse testemunho do Robson e bote na comunidade do Facebook para pessoas escutarem 10 vezes. Porque demora para ela sacar a coisa. O Robson falou, eu não sabia o que lançar. Essa é a primeira coisa. E aí ele comprou a fórmula de lançamento por 2 motivos. Um, ele confiou que a fórmula funcionava. E outro, ele confiou nele. Se você não vai confiar em você, ninguém vai fazer isso. Não vai chegar, o Espírito mais santo, divino, não vai chegar e vai iluminar. Isso. Não, você tem que fazer a sua parte. Então, ele confiou e compra a fórmula de lançamento. Aí junta e lança um primeiro produto. E esse produto, se você for olhar nas nuances que ele falou, não deu certo. Ele não acertou. Era tipo o produto que ele queria vender. Uma coisa que... E aí, ele, à medida que ele vai ficando melhor na fórmula de lançamento, ele aprende o quê? Uma coisa que a gente fica melhor com a fórmula de lançamento é escutar a audiência. Ele aprende a escutar. Do jeito que a gente ensina lá. E ao escutar do jeito que a gente ensina lá, ele começou a entender o produto que as pessoas queriam. Ele muda o produto, eventualmente começa a fazer os lançamentos, e aí 100, 300 e boom. E aí o último lá foi, se não me engano, 1,8 milhões. Ele não teria feito 1,8 milhões. Esse 1,8 milhões não estaria na conta dele. Eu entrevistei esse cara por cerca de quase 1 hora no podcast Faixa Preta. Então eu posso falar com categoria. Se ele tivesse feito uma decisão, se ele errasse a uma decisão de querer saber o produto antes de ter a fórmula, ele não teria. Você já parou para pensar que tem umas decisões que você não pode errar uma decisão? Porque se você errar essa uma decisão, você passa anos sofrendo por causa dessa decisão. Vou te falar o seguinte, se você escolher a pessoa errada para casar, essa uma decisão, você vai passar muito tempo sofrendo. E eu tive uma decisão que eu tive na minha vida, que eu fico presente até hoje. Quando eu lembrei dela, quando eu revivi essa decisão, dava até uma embrulhada no escôndalo. Lembra da minha história? Que eu pedi demissão do banco? Você lembra dessa história? Pois é, eu pedi demissão do banco, daquele negócio para empreender. Eu simplesmente dormi e arrependi e voltei para o meu chefe. E pedi para ele me recontratar. Sabe o que o meu chefe falou para mim? Érico, vira homem. Você pediu demissão, agora vai. Foi isso que o meu chefe falou para mim. E eu fui. Eventualmente, como vocês viram de tudo naquela minha história, eu estou aqui hoje por causa de uma decisão. Uma que foi a demissão.
mas mais uma outra decisão. Você já parou para pensar o que teria acontecido se o meu chefe me recontratasse? Eu não estaria aqui. Inclusive, alguns anos depois, eu fui para Londres com Leandro Aguiari para fazer um filme. O filme é Eles Riram de Mim. Se você digitar no YouTube, Eles Riram de Mim, Érico Rocha, você vai ver esse filme. E nesse filme, eu vou lá para gravar umas cenas do... Enfim, para esse filme, né? Eu falo filme, na verdade é um vídeo do YouTube. Tá? E aí eu vou lá nesse negócio para gravar isso. E aí eu fico na frente do banco onde eu trabalhava. E quando eu estava lá na frente, as pessoas começam a sair. Algumas eu meio que reconhecia, sabe que meio que... Não é que é meu amigo, não. E, gente, eu tive vontade de vomitar. Eu não consegui gravar naquele dia. Eu volto, o Leandro fala assim, cara, o que está acontecendo, Érico? Aquele dia caiu uma ficha para mim. Sabe o que é a ficha que caiu? A ficha caiu que, se eu tivesse errado a uma decisão de não pedir demissão e meu chefe tivesse me aceitado, quando eu pedi para ele voltar, eu ia estar lá naquele banco. E nada de errado com o banco. É um lugar onde ele faz negócio. Mas é o seguinte, não era a vida que eu queria. E eu ia passar 10 anos naquela vida que eu não queria. Eu ia trabalhar menos? Não. Inclusive, no banco eu trabalhava mais. Sabe que horas que eu entrava? Entrava às 7. Sabe que horas eu saía? Geralmente às 7. Por que às 7, Érico? Porque o mercado abria às 8. Eu tinha que preparar as paradas lá para o mercado sair. E por que às 7? É porque o mercado fechava mais ou menos ali às 5. Eu tinha que preparar umas outras paradas lá. Era uma máquina. Eu não trabalhava menos no banco. Definitivamente não trabalhava menos no banco. Então, uma decisão não ia me fazer trabalhar menos ou mais, mas ia mudar drasticamente o meu destino. E aqui está você diante dessa uma decisão. Ele tinha uma decisão, entrar no Fórmula, só quando ele tiver a noção, ou um produto candidato para lançar, ou não. Primeiro entrar no Fórmula, aprender a lançar e depois ver, a partir do conhecimento que ele tem. Se ele tivesse errado essa uma decisão, 1,8 milhões de reais não tinham batido na conta dele no lançamento. Você já parou para pensar qual que é o efeito disso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Por quê, Érico? Por que 1 ano, 2 anos? Porque o cara não desaprende a fazer milhão quando ele aprende. Se você olhar nas entrevistas dos faixa preta, vocês estão vendo que eles estão crescendo, porque ele não desaprende. Uma decisão. Esse obstáculo vai roubar o seu 6 em 7. Ah, Érico, mas só foi ele. Não, você quer ver mais? Eu podia ficar a noite inteira te mostrando, mas vamos ver esse vídeo agora do LG Oliveira. Bom, eu sou um contador especialista em tributos, né? Além de ser contador e tributarista, eu também sou cervejeiro. E por ser contador e tributarista, fazendo cerveja, indo nas feiras, todo mundo me perguntava como é que faz o imposto, como é que paga imposto, como é que monta empresa. Eu tinha o produto, mas eu não sabia que eu tinha o produto. E aí você chegou e já comprou a fórmula de lançamento de cara? Foi rápido, foi difícil? Eu comprei a fórmula e assim, passei 6 meses estudando fórmula até o evento ao vivo. Foi aí que no evento ao vivo eu tive o clique. Eu falei, gente, eu preciso montar um curso para ensinar as pessoas a empreender em cerveja. Interessante, aí você sai do evento ao vivo com esse insight. Eu saí 6 meses depois de começar o curso. E todo mundo batendo na minha porta o tempo inteiro me perguntando sobre isso. Seria óbvio até demais fazer um curso para isso. Pessoas falavam para mim. Né? E como é que foi o seu primeiro lançamento? Primeiro lançamento, foi semente, quando? Março do ano passado. Março do ano passado. Março do ano passado, fiz 11 vendas. Isso dá um retorno faturado dá mais ou menos 28 mil. 28 mil? Reais. E quanto você investiu em anúncios? Não investi nada porque eu tinha uma lista de um professor parceiro. Era uma lista morna, mas que serviu muito bem para esse primeiro pontapé. Então eu não gastei nem um centavo. E aí isso foi em março do ano passado. E aí, o que você fez? Aí deixamos o segundo lançamento, que aí sim o interno, né? Fechamos ali os mesmos 28K, só que com 9 vendas, porque eu aumentei o ticket. E aí na sequência, em setembro, fizemos um bom lançamento que deu perto de 68K, foi o segundo interno. Aí eu falei, agora eu já sei a fórmula. Quanto foi? 36K.
Menos, 36. Aí eu achei que estaria no palco e não aconteceu, né? Porém, nada como o tempo e o aprendizado volta back to the bases, né? E aí sim, fizemos 78K. 78K. Investindo? R$1.000. Tipo isso. E aí? Apareceu uma oportunidade de um ao vivo em janeiro. Fizemos um ao vivo para 120 pessoas, fechamos 10 clientes, mas foi 10%. ótimo. 10%, estava muito bom o número, foi bem legal. Vou chamar uma de ao copy vivo bem aqui, feitinha. é um lançamento ao vivo aqui, mas enfim. Imagine, em 1 hora eu fiz 10 vendas ao vivo, foi ótimo. Isso aqui, vamos supor que é um faturamento menor. 10 vendas dá o quê? Dá 37 mil. E aí já estava programado para virada de fevereiro e março, um lançamento interno desse ano. E aí? Fizemos a lista, construímos a lista de 4 mil, investimos para arredondar 12 mil, 11.700, 11.800 e deu 118 mil. O clássico 6 em 7. O clássico 6 em 7. Que saudade quando eu podia cortar meu cabelo, gente. Esse cabelo está muito grande, enfim. Fiquei com saudoso. Mas vamos olhar e vou pedir para a minha equipe também recortar esse testemunho e colocar lá, porque tem umas paradas que vocês com o olho não treinado não vê. Qual que é a parada que um olho treinado não vê? Quando ele comprou, o cara é contador, ele é especialista em finanças. E uma coisa que você não sabe desse background é que as pessoas pensam que elas vão lançar o que elas são especialistas. E era o cara que gostava de cerveja, fazia a cerveja lá dele e tal. Só que demorou 6 meses e num evento ao vivo para ele sacar que ele podia lançar um curso para cervejeiros. Ó, entre ensinar contabilidade e cerveja, qual que você prefere? Imagina esse cara tomando uma cerveja, né? Tomando uma cerveja, a mulher, meu marido, vai trabalhar. Ele, não, vou trabalhar. Estou trabalhando, mulher, esse é meu trabalho. Olha que vida diferente. Agora, era óbvio isso para ele antes? Não era. É quase, eu diria que é quase impossível a pessoa ver isso antes de estar dentro. E aí sim, mesmo porque a pessoa não sabe o que dá dinheiro, ela pensa que o que dá dinheiro é, sei lá, finanças, contabilidade, advocacia, medicina, e eu não estou falando que isso não dá dinheiro não, mas é possível fazer de 6 em 7 com maleta japonesa. Mostrei esse estudo de caso da maleta japonesa, que é uma cartolina, 6 em 7, com caderno de retalho. 6 em 7 também, vocês viram vários, com pão, tem um menino que faz 6 em 7 fazendo pão. Ensinando a fazer pão. Então, a grande sacada é que você começa a ver que dá para fazer 6 em 7 com coisas que você gosta, coisas que você tem paixão, e ele vai e escolhe lá a parada cervejeiro, e aí faz o 6 em 7. Né? Eu fiz questão de mostrar a trajetória, só para vocês saberem que são mais ou menos quantos lançamentos até fazer o 6 em 7? Mais ou menos um 7, só para você entender. E eu sei que tudo é 7, mas realmente parece que é mais ou menos um 7. Agora, uma coisa é o seguinte... Como é que eu acho isso? Como é que eu acho? Né? Érico, eu não tenho expertise, eu não tenho audiência, não tenho ideia de que lançar. Como é que eu acho um cara para lançar? Primeiro, você tem que usar um método que chama, anota aí, ó. Um método que chama PhD. O que significa o PhD? PhD são as iniciais de outra coisa, mas nesse contexto é paixão, habilidade, nossa, dislexia, gente, dinheiro. Não tem noção quanto que eu tenho que prestar atenção para escrever isso. Mas vamos lá. Nem todo mundo nasceu perfeito, né? Então, a PhD. Então, como é que você acha? Do nada, você não tem audiência, não tem ideia do que lançar. Primeiro, você escolhe uma área que você tem paixão. Uma área que você tem paixão. Érico, por que uma área que eu tenho paixão? Que já que você vai investir dinheiro nisso, dinheiro não, já que você vai investir tempo nisso, já que você vai construir alguma coisa, que construa uma coisa que você goste, que você ama. É que nem casar. Já que você vai viver com aquela pessoa por muito tempo, por que você não escolhe alguém que você gosta?
Então você vai começando com paixão, a área de paixão. E aí depois, para você fazer o 6 e 7, você precisa paixão, habilidade. Isso é, as pessoas vendem uma habilidade. Sei lá, o LG vendeu uma habilidade de umas paradas lá de cerveja. O Robson vendeu uma habilidade de umas paradas lá de programação. Inclusive eu entrevistei o Rafael Ferreira, que está... o Rafael Ferreira, que está na comunidade também, que é programação. Eu já dei um exemplo, durante essa Maratona 6 e 7, da boleira, que ensina a fazer bolo. Dei o exemplo da primeira, da Valesca, que ensina a decorar, fazer as paradas da mesa da decoração lá. Olha só aqui. E aí também entrevistei uma veterinária. Todas elas tinham uma... Primeiro passo é paixão. Vai escolher alguma coisa que você gosta. Já que você pode fazer 6 em 7 em quase tudo, vai fazer. E aí, você precisa ter habilidade. As pessoas compram... Lembra do primeiro episódio que eu falei? Se não lembra, revisa lá. As pessoas compram tempo. Elas não compram curso. Elas compram tempo. Elas querem ir de A para B mais rápido. O cervejeiro quer aprender as paradas da cerveja para, sei lá, ir de A para B mais rápido. Se não me engano, ele ensinava cervejeiro a ter lucro. Então, para ter mais lucro. O Robson ensina, se não me engano, o Rafael ensina programador a programar 7 vezes mais rápido. Então, elas compram tempo. O problema vem aqui, ó. Eu não duvido que você tenha paixão. Eu não duvido que você não se interesse por alguma coisa. Você se interessa. O problema vem aqui que você não sabe que você tem o quê? Eu não sei, Érica, eu não tenho habilidade em nada, eu não tenho nem autoridade. Como é? E aí que vem a grande sacada da Olga. A Olga tinha paixão, eu imagino que ela tinha paixão por desenvolvimento humano associado à teologia. Não conversei especificamente com ela sobre isso, mas eu tenho um passarinho me disse que ela curtia essa coisa. Por quê? Eu falo, já que você vai lançar alguma coisa, você pode escolher qualquer coisa, usa isso. E aí ela pega, encontra alguém que tem habilidade. Como eu encontro, Era? Segura a onda aí que eu vou te explicar como é que você encontra. Mas ela encontra alguém que tem habilidade e não sabe fazer 6 em 7. Porque ela não está aqui assistindo essa aula com a gente, não entrou na fórmula de lançamento e não estudou a fórmula de lançamento. Basicamente isso. Não fez a parada. São 30 horas, a pessoa não fez 30 horas da fórmula de lançamento. Por que ela não fez 30 horas da fórmula de lançamento? Pela seguinte teoria do peixe assado. Érico, qual a teoria do peixe assado? Por que ela não faz a fórmula de lançamento? É o seguinte, gente, eu ensino a pescar. É isso que me dá tesão de fazer na vida. Eu podia simplesmente trabalhar vivendo de fazer lançamento para outras pessoas. E, ó, pelo jeito que faz lançamento, né, pelo jeito que eu sou bom de lançamento, eu até fazer uma boa grana com isso. Só que esse não é o meu motivo de vida. Dinheiro por dinheiro, eu já tinha lá no banco. Dinheiro por dinheiro, eu já tinha lá no Proleilões, na minha primeira empresa. Eu tinha mais dinheiro do que eu gastava. Então, como você viu na minha história, quando eu decidi ir para essa área, não foi só por dinheiro. Eu ganho dinheiro. Mas não foi só porque dinheiro por dinheiro eu já tinha. Eu vim para essa área porque eu queria fazer uma modificação, eu queria fazer alguma diferença no país que eu nasci. Inclusive, quando eu decidi isso, eu nem estava no país onde eu nasci. Entre eu e você, eu morava fora. Eu morava na Espanha. Eu estava em 1 hora, 2 horas, na verdade, 3 horas de carro, eu estava esquiando. 1 hora, eu estava na praia. Meus filhos estavam na melhor escola, inclusive mais barata que a escola que eu pago para ele hoje aqui. Se eu quisesse passar o final de semana, sabe o que eu via? Eu pegava um avião e ia para Paris. Com a passagem mais barata do que, nos tempos reais, fora de pandemia, porque agora deve estar uma loucura, mas mais barata do que eu pagava para ir para São Paulo, sem problema de segurança, com a melhor educação do mundo. Cara, que comida lá, vinho, essas paradas muito loucas. Uma qualidade de vida invejável. Então, qualidade de vida por qualidade de vida, eu estava fora desse país fazia muito tempo. Então, por que eu voltei? Porque eu queria mais dinheiro? Não, já tinha mais dinheiro do que eu gastava. Mas por que eu voltei? Porque eu queria fazer diferença. Porque eu não conseguia desver o fato disso aqui que eu estou ensinando fazer a diferença na vida real das pessoas. E eu comecei a ficar um viciado nessas histórias da Olga. E eu não consegui desver.
E aí eu chego para minha esposa e falo assim, Ju, vamos voltar para o Brasil. E Juliana fala, você tá maluco, Érica, eu não volto nem fudendo. Desculpa a palavra, não volto nem fudendo. É isso que ela falou para mim. E na família da minha esposa não se fala palavrão. Mas a minha esposa, e eu falei, Ju, deixa eu te explicar. E aí eu explico para ela, cara, é isso. Cara, a gente tem a chance de fazer muito mais do que a gente está fazendo. Eu tenho a chance de fazer alguma história, alguma coisa assim, de fazer uma modificação em massa, de dar através do conhecimento. Beleza, Juliana compra essa história e volta para o Brasil, a contragosto. Nada de errado com ela, não quero que ninguém culpe, eu não culpe. É o que é. Ela tinha a preferência dela, volta comigo, a gente volta com a família para tocar um projeto. Então, vou te falar, eu estou aqui, tocando esse projeto, de onde eu estou agora, porque o que me faz meu coração cantar é educação. Eu não estou interessado em dar um peixe para você. Porque se eu der o peixe para você, você vai comer por um dia. Só que eu sou diferente. Aí no mundo está cheio de gente que não quer aprender a pescar. Eles querem o peixe assado pronto para você. Veja no caso da Olga. A Olga sabia fazer o peixe. A expert dela não queria aprender a pescar. Ela queria aprender desenvolvimento pessoal para teologia. E nessa audiência deve ter dessas pessoas, Érico, eu também não quero aprender a pescar, que droga que eu não quero aprender a pescar, eu quero achar alguém da fórmula para fazer para mim. Vou te dar uma dica. Mesmo que você nunca queira aprender a pescar. Tá tudo bem, gente. As pessoas estão falando, Érico, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. As pessoas ficaram, é porque eles ficam aqui atrás da... Tá tudo bem. Mas, mesmo, eu te imploro isso, mesmo que você não queira, você queira achar alguém para fazer. Dica número 1, faz a fórmula. Porque são 30 horas que você vai entender a parada. E se você não entender a parada, você nunca vai conseguir gerenciar a parada. Você nunca vai conseguir diferenciar um bom lançador de um mau lançador. E vai te custar muito mais dinheiro. Não é complicado. Um dos maiores lançamentos feitos na forma de lançamento foi feito por um professor de letras. E nada de errado com letras. Mas não é o que a gente imagina que faz lançamento. Das mulheres, foi uma terapeuta ocupacional. Eu mostrei uma boleira, a outra da decoração. Então não é difícil você sacar isso. Nem que você não queira fazer compra e estuda a parada, porque não é difícil, e você vai conseguir selecionar essas pessoas. Você está entendendo? Então, é importante isso que você vai fazer. Então, eu vou falar como é que você encontra essas pessoas. Mas você vai precisar de paixão, vai precisar de habilidade e no nicho que dê dinheiro. Não adianta você vender alguma coisa que ninguém quer. E é por isso, por exemplo, que o Robson, o primeiro dele, não deu certo. Então, você vai ter que aprender a escutar, fazer, sei lá, pivotar, mudar uma coisa ali, as paradas que vai entender, né? Você vai ter que mudar o rumo do avião, às vezes, um pouquinho, mas o fato é o seguinte, a maioria dos nichos que eu vi dá dinheiro. Por que dá dinheiro? Vou te falar o seguinte, quando eu falo dá dinheiro, dá quanto dinheiro, Érico? Pelo menos um 6 em 7. O exemplo da Heloísa Jimenez, que ensina a fazer maleta japonesa de cartolina. Fez múltiplos 6 em 7. Múltiplos. Como é possível? Quem está interessado em maleta japonesa? Olha, tem gente que está, porque quando você está no digital, você não está só atingindo as pessoas que passam na frente da sua esquina, você está atingindo o Brasil inteiro. E basta ela ensinar maleta japonesa para 100 pessoas no Brasil inteiro estar interessado nisso, e o custo dela custar R$1.000, bum, 6 em 7. Isso, quando você só conta nas pessoas que estão interessadas. Lembra do triângulo que eu ensinei para vocês? Quando você começa a ensinar e mostrar para as pessoas que nem sabem que estão interessadas, como você aprende na fórmula de lançamento. Então, dinheiro nunca é o problema. Nunca, vou falar que nunca. 99,99999% não é o problema do nicho. O problema é que você tem que fazer o seguinte. Agora, isso aqui se multiplica. Se você tiver, vamos dizer, um 10 de paixão, você curte pra caramba a parada. E se você tiver um 0 de habilidade, num nicho que dá 10 de dinheiro, essa multiplicação aqui dá 0. Não funciona. Então, se você não tiver habilidade, o que você tem que colocar?
Alguém. Vou colocar aqui, alguém. Então, ó, paixão você tem 100% do controle. 100% do controle. Habilidade você sempre pode encontrar alguém. Nicho que dá dinheiro sempre, mesmo que não seja um nicho super nicho, emagrecimento, finanças, cerveja. Quantas micro cervejarias tem no Brasil? Eu vou chutar que não é mais de 5 mil, não. E o cara fez o 6 em 7. Vocês estão começando a entender? Um hiper pequeno nicho do nicho. Então, ó, a grande sacada é encontrar. Érico, onde encontro pessoas com habilidade? Primeiro você define um nicho que você curte. Por exemplo, vamos fazer o que eu faço agora. Eu ia para meditação. Tem alguns nichos candidatos que eu curto. Eu medito de qualquer jeito, meditação. Por quê, Érico? Porque eu curto. Não tem gente que gosta, não tem? A gente gosta de marguerita, a gente gosta de cada um, eu gosto de meditação. Tem uma parada que agora eu estou curtindo agora, que é um nicho que eu comecei faz pouco tempo, que é banho gelado. O que é isso? É sério. Depois eu posto umas paradas no meu stories lá. Eu comprei um freezer para tomar banho de gelo lá dentro. Porque toda vez que eu entro no banho de gelo, minha mente acalma. E tem a ver um pouco com a meditação. Inclusive, botei até umas paradas na minha cabeça para medir e foi muito massa. Inclusive, o maior expert desse nicho é um cara que chama Wim Hof. Se quiser, depois segue o cara lá. Digita Wim Hof documentário. Você vai ver as coisas mais loucas do mundo. Quer dizer que você tem que fazer isso? Não estou recomendando não, tá? Não, isso é coisa louca do Érico. Mas eu ia fazer um nicho que eu gosto. Dá para fazer 6 em 7 com banho gelado? Dá! Até 7 em 7. Eu consigo, hoje em dia eu consigo ver isso. Banho gelado, Então eu escolhi um nicho. Meditação, banho gelado. Podia escolher outro nicho. Jejum, umas paradas muito loucas. Nicho de jejum, sabe? Jejum. Por exemplo, e podia continuar escolhendo nichos. De onde eu tiro isso? Cara, tiro do que eu gosto. E aí, o que acontece? Aí você vai fazer uma pergunta do sentido. Você escolhe qualquer um desses nichos. Existe cura? E como é que eu encontro a pessoa? Vou dar alguns jeitos. Primeiro jeito. Esse primeiro jeito era até... Existe curso nesse nicho? Se existe curso, tem alguém querendo pagar por isso. Olha que interessante, tem expert querendo pagar por isso. E as chances são que 99,99999% das pessoas não sabem fazer o 6 em 7. Por quê? Porque nem todo mundo quer ensinar a pescar. Nem todo mundo quer, os caras querem, a maioria das pessoas, por mais que eu não queira, por mais que esse não seja o meu projeto educacional, a maioria das pessoas quer o peixe assado. Pensa comigo. Então não é difícil achar essas pessoas, não. Porque elas não sabem. Elas querem ficar fazendo o que elas fazem. Então, curso. Aí chega lá para ele e faz uma proposta para ele. Ah, é, Érico? É, cara. Segundo, olha que louco. Isso aconteceu. Quer ver? Eu vou passar para frente para mostrar para vocês. Segura um pouquinho. Dá uma olhada nesse Henrique Brenha. Olha o testemunho que esse cara me põe. Olha só. Hashtag meu 6 em 7. Ele fala... Abre aspas, eu acreditava que o Érico contratava atores para falar dos resultados. Eu não tinha produto, olha só. Eu não tinha produto, eu nunca apareci nas câmeras. Quis cancelar no prazo de garantia, tem uma garantia da fórmula de lançamento. E em 2019, faturei, segura, R$2.200.000 com fórmula. Já pensou se ele tivesse cancelado? 2.200.000. Vamos ver essa história direito. Como eu não tinha grana, quando ele entrou no fórmula, como ele não tinha grana, nem era bom em nada, ele começou a procurar pessoas para lançar. Ele ficava para os amigos, oi, tu não conhece alguém foda, não? E a galera achava que ele estava pirado. Juntei as forças com um amigo, e hoje sócio, o Leandro, e foi aí que em fevereiro de 2019, pelo Insta, encontrei um rapaz de finanças e foi amor à primeira vista. Então, o segundo método, a parada que chama, gente, um aplicativo novo que chama Instagram. E nesse aplicativo, as pessoas postam, algumas pessoas postam foto de biquíni, postam dancinha, aquelas coisas. Esse da dancinha e do biquíni não funciona, mas algumas pessoas postam conteúdo.
Então, se você for no Instagram, escolhe na área que você tem e vê alguém que está postando conteúdo, a chance são que as pessoas que estão seguindo, se o cara não está com a foto de biquíni, nem fazendo as dancinhas lá, aquela coisa mais tiktokiana, as pessoas estão seguindo por causa do conteúdo. Se elas estão seguindo por causa do conteúdo, é porque ele tem uma habilidade. Érico, lembra daquela do PhD? Ele tem aquela coisa que eu não tenho. E aí você consegue entender. E aí, olha só, é só você todo dia procurar perfis no Instagram das pessoas que postam conteúdo. Esquece a parada do biquíni e da barriga de tanquinho. Pessoas que estão seguindo ele por causa de conteúdo. E aí você vai ver que eles vão ter também uma pequena ou grande, mas pode começar com pequena, audiência. E as chances são que eles não fazem 6 em 7. Por que as chances são disso? De novo, a maioria das pessoas querem o peixe. Elas não querem aprender a pescar. Por mais que eu queira diferente. Isso que estão aqui só são a galera raiz mesmo. A maioria das pessoas não quer ter trabalho. E aí você vai lá, e aí o que ele fez? Voltando nele. Juntei as forças com meus amigos, encontrei um rapaz de finanças e foi amor à primeira vista. Ele curtiu o conteúdo do cara. Mandei uma mensagem. Olha o script. Érico, como convenço as pessoas a lançar? Está aí o script. Olha o script. Abre aspas. Cara, vírgula. Vamos aumentar aí a venda dos seus cursos? Ponto de interrogação. Vamos vender para o Brasil inteiro. Eu já faço isso há anos. E aí, ó, só uma dica. Ele deu uma mentidinha aí. Não precisava dar essa contar essa pequena mentirinha, não. Mas, enfim, eu faço isso há anos, tenho uma estratégia que aprendi nos Estados Unidos, gostei muito do seu produto e de você. Mal ele sabia que eu nunca tinha lançado e só queria pagar a fórmula. E ó, eu tenho vários outros que conseguiram sem que você não precisa necessariamente colocar a sua integridade em jogo. Mas, enfim, como é isso que ele fez, eu estou mostrando aqui só para vocês entenderem. Mas vamos lá. Fomos lá para o nosso primeiro lançamento de semente, investimos R$ 1.300 e voltou R$ 73 mil em 7 dias. Foi aí que minha história começou a mudar. 2 meses depois fizemos nosso segundo lançamento, faturamos R$ 273 mil em 7 dias. E o 6 em 7 foi apenas em quantos minutos, gente? Aí vocês não falam, né? Se estivessem ao vivo, vocês iam falar. 14 minutos. R$ 100 mil em 14 minutos. De fevereiro até dezembro, fizemos 8 lançamentos e faturamos R$ 2 milhões. E dos 2 milhões e 200 mil reais. Muita gente só ia ficar feliz só com o que sobrou ali dos 2 milhões, só os 200 mil reais já dá a sobra, né? Olha que interessante. Segundo lugar, Instagram. É isso. E aí, Érico? E se ele falar que não? Faz o seguinte, ó. Eu fiz isso com feijão hoje na live, vou fazer com arroz. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 copos de vidro. Tem um copo de vidro aí, galera? Alguém tem um copo de vidro aí? 2 copos. Peço à minha produção, eles estão... Eu estou dando muito pouco trabalho para eles ultimamente. 2 copos. 2 copos, vou esperar aqui, ó. E não saio daqui sem 2 copos, porque eu vou resolver esse problema dessa galera. Vamos lá. Vou resolver esse problema. Como é que é, Érico? E se ele falar não? 2 copos, vai rolar os copos. Inclusive, se você está aí, vai na cozinha e pega 2 copos, porque vai rolar. Cara, num escritório desse, ninguém tem copo aqui. Vamos lá. 2 copos. Para resolver seu problema de expert pro resto da vida. Vai rolar, gente. Fé. Tem uma coisa que você precisa para o 6 em 7, é fé. 2 copos. Tá chegando! Ô, louco! Copos. Eita! Chega aí. Deixa aqui, ó. A técnica do milho. A técnica do milho, ó. Vai pegar, para resolver isso, você vai pegar 2 copos de vidro. Tipo esses aqui. E aí, você vai lá no supermercado e compra milho.
Milho, que milho? Érico, que milho? Milho de pipoca. Não vale, não funciona com nenhum outro, tá? Só milho de pipoca. Aí você abre o milho. Isso aqui vai, se você fizer isso, você vai ter um expert. Você vai ter mais expert para escolher do que você vai ter. E aí você vai pegar um dos milhos, do copo, e vai encher um copo. Precisa ser trânsito, mais cheio. Não miguela o milho, não. Miguela, não. Aí você vai chegar, beleza. Com isso aqui, você encontra o expert para fazer o 6 em 7. Então, o que você vai fazer? Vou ter que segurar essa parada. Isso. Tomara que não caia, senão vai dar clique, hein? Mas vamos lá. Precisa fazer isso que eu... Aí é o seguinte. Todo dia, você vai fazer uma lista de pessoas que você quer, que você gostaria de lançar no seu nicho de paixão. Não vai numa coisa que você não tem paixão, não. Aproveita que você pode trabalhar que você tem paixão e trabalha com paixão. Aí você manda um direct para ele. E o que eu falo no direct? Cara, vamos aumentar a venda dos seus cursos? Eu sou um especialista em marketing digital. Eu tenho convicção, você pode falar que eu tenho certeza que você não tem, que eu posso te ajudar. E toda vez que você fizer isso, com um expert diferente, você pega um milho desse copo, um milho, dá uma sopradinha assim, ó, para Nossa Senhora do lançamento do 7º dígito te abençoar. E você vai botar, nossa, você vai botar no outro copo. Ó, é isso que você vai fazer. Aí, você não vai ficar só com milho. Você vai fazer com outro expert. Você vai lá no outro expert e vai mandar uma mensagem. Olha, eu gostaria de fazer isso. Eu queria lançar você, queria aumentar, eu tenho certeza. E aí, quando você mandar a mensagem para ele, você pega um milho, dá uma sopradinha, fala para Nossa Senhora do lançamento do 7º dígito. Podia inventar Nossa Senhora do 6 em 7, né? Mas vamos já que já está indo para Nossa Senhora. Vamos lá no 7º dígito, ó. Coloca no segundo copo. E faz isso, com vários experts. E vai fazendo. Só passa e dá a sopradinha, depois que você falar com o expert. Quando você passar, eu tenho a plena convicção de quando você chegar na metade desse copo, você vai ter mais pessoas interessadas em você como lançador do que você jamais vai conseguir lançar. Um copo. E ó, não deixa a empregada mexer com o seu copo, não. Esse copo é sagrado. Por que é sagrado? Porque o Érico falou. Ó, o Érico falou que é sagrado. No mundo dos lançamentos é sagrado. Sei lá. O sagrado copo dos milho, lançamento 6 em 7. É isso. Você só precisa abrir a sua boca e falar com as pessoas. Érico, e se ele falar, beleza, vamos conversar. Que tipo de proposta você tem que fazer para ele? Eu não sei. Érico, eu não sei falar com as pessoas. Que tipo de proposta? Agora meu set aqui está cheio de milho. Mas que tipo de proposta? Eu não posso falar exatamente o que você faria. Mas eu posso falar, eu entrevistei 2 pessoas que pegaram os melhores experts que eu conheço. Um é o Ladeirinha, da Cátia Damasceno, e outro é o Marcos Paulo, que acabou lançando o Pablo Vittar, também que fez um 8 em 1. 8 em 1 são 10 milhões em um dia. Só para você ter uma noção. Isso esse ano, durante a pandemia. E é interessante, quando eu entrevistei para eles, eu falei, que deal você fez para eles? Tanto o Ladeirinha, no caso, não sei como é que foi exatamente o Ladeirinha, não, a gente tem até em vídeo, mas o Marcos falou assim, quando ele foi numa palestra do cara, ele não fez pelo Instagram, no caso, mas, ó, se você fala pessoalmente com o cara, também pode passar um milhozinho, tá bom? Então, direct, qualquer contato com uma pessoa nova. E ele virou para o cara e falou assim, ó, eu quero lançar o seu produto. E, cara, vocês não têm noção, o Marcos tem 22 anos. Tipo, não é a pessoa mais, que você olha e parece a pessoa mais confiável, assim, não, nem a pessoa mais apresentável também, não. Nada de certo ou errado, mas não tem aquela cara de terno, aquela pessoa que você tem. Aí o Pablo falou assim, e aí? Ele falou assim, ó, vou fazer um deal para você que você não pode. E aí o Pablo falou assim, e aí, mas quanto custa essa parada? Ele falou assim, não, eu quero ser o seu sócio.
A gente vai ser 50-50 nisso. A gente vai fazer uma empresa e o produto a gente vai ser só 50-50. Aí o Pablo, eu acho que ele falou assim, mas nem fudendo. Acho que foi a resposta que ele falou. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro lançamento para você, eu vou botar todo o investimento do meu bolso, vou assumir todo o risco. E você fica com 100% do lucro. Se você gostar do que você viu, a gente senta para conversar depois. Cara, eles sentaram. Mesma coisa do Ladeirinha. O Ladeirinha falou para a Kátia, Kátia, você está achando, ó, é o seguinte, você pode estar inseguro em relação a mim, que você não me conhece. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou botar todo o investimento e você vai ficar com lucro. Você não vai ter risco nenhum. E aí a gente conversa. Depois que você vê o meu trabalho, a gente conversa. Foi o que eles fizeram. Estou falando que você tem que fazer. Tem vários jeitos de fazer isso. Mas o fato é o seguinte, você tem que começar a entrar em campo. E está aqui, ó. Você está um copo de milho de achar uma pessoa que já com audiência, uma certa audiência, e que queira você como lançador. E que queira ser seu sócio. Aqui eu não estou falando de agência, tá? Nada de errado com ele. Eu quero pessoas empreendedoras, sócio. Porque quando você sabe fazer o 6 em 7, isso vale muito dinheiro. E não é só aí não. Dá uma olhada. Érico, isso funciona? Érico, isso será que funciona? Vamos lá. Vamos olhar esse vídeo aqui. Não, ainda não. Segura o da Luciana House. Segura. Eu vou ler um outro testemunho agora. Vamos lá. Eduardo Petri. Vamos lá. Olha o que ele fala. Meu 6 em 7. 6 em 7 com jiu-jitsu. Meu nome é Eduardo Petri. Tenho 20 anos, gente. 20 anos. Ó, cara, 20 anos, o cara não sabe quem é Zagallo. Como é que eu sei disso? Porque aqui na minha empresa, um dia eu cheguei para uma pessoa que trabalhava comigo e falei, você vai ter que me engolir, brincando, né, com aquela frase do Zagallo. Ela ficou olhando para mim com a cara de que eu tinha falado uma coisa louca. Como assim, vou ter que te engolir? Não, foi o Zagallo que fez isso. Você não conhece. Ela não sabe quem é Zagallo. Ela não sabe o que é Gremlins. Ela não sabe, eu nunca vi aquela propaganda, compre batom, compre batom. Com 20 anos, a pessoa não sabe nem o que é isso. Tem duas pessoas que estão filmando aqui que falam, o que o Érico está falando? Ela não sabe o que é o gol do branco. Ela não sabe nem o que é Roberto Baggio. Essa pessoa, em 94, não era nem nascida. Não era nem fecundada. Esse cara, em 94, quando o Baggio errou o pênalti, não tinha nem sido fecundado. Ele não era nem metade no espermatozoide. Você está entendendo que uma pessoa de 20 anos, Érico, meu nome é Eduardo e tenho 20 anos. E a minha história com a fórmula de lançamento antes da fórmula de lançamento, eu tinha uma agência de marketing digital, onde meu desejo era criar um negócio que financiasse a minha carreira de atleta de jiu-jitsu. O cara curtia ser um atleta de jiu-jitsu. Foi aí que eu fiz a fórmula de lançamento. Olha só. Olha o negócio, ele não descobriu o produto. Foi aí que eu fiz o fórmula de lançamento primeiro, e depois de começar o curso, olha essa palavra, depois. A ideia era criar A ideia era criar um curso de praticante de jiu-jitsu. Com essa ideia, eu fui prospectar 2 ícones do esporte, que são campeões mundiais. O cara foi lá e foi prospectar. Ó, como é que ele prospecta? Milho. Foi falar com o cara, como é que você... Érico, como é que eu acho as pessoas? A maioria das pessoas respondem em direct hoje em dia. Até eu chegar um pouco tempo atrás, eu respondia também todos. Chegou uma parte muito louca que agora não mais. Porque passou de 1 milhão, mas você não precisa de 1 milhão, você precisa de um cara de 10, 20 mil. Aí ele foi prospectar 2 ícones do esporte que são campeões mundiais. Ah, os caras tinham... habilidade. Não é que ele não tinha, mas os caras tinham habilidade, ganharam um campeonato mundial. O primeiro me rejeitou, depois de 2 meses que passei morando na cidade para criar o curso. Rejeitou, o cara, enfim, é o que é nem namorar, você não precisa acertar de primeira. A maioria não acerta de primeira. Gente, é muito raro amor à primeira vista, que dá certo. Acontece, mas é raro. Então você não precisa querer acertar de primeira, por isso que você tem o seu copo de milho. Já o segundo demorou 4 meses para fechar definitivamente comigo, porque estava a época de treinamento, intenso para um grande campeonato. Mas depois disso fechamos nossa parceria. Cara, ele fechou a parceria com o cara de 20 anos, né? O cara não sabia nem o que é Gremlins, nunca tinha visto o Goonies.
E aí, não sabe nem, nunca... Malte 90, ele não sabe nem o que é Malte 90. Vamos lá. Dia 1º de dezembro de 2019, lançamos nossos produtos e vendemos 318 cópias. Isso nos trouxe um faturamento de R$159 mil. R$159.046 em vendas. Eu quero dar uma olhada, agora voltando, no caso da Luciana Fior. Passa aí o filme da Luciana Fior. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que ela vai falar, porque ela é super famosa hoje. Mas, enfim, mostra lá. Engraçado assim, que eu queria lotar minha agenda. Aí ele falava que eu ia, um infoproduto, produto digital. Eu pensava, o que é isso? Eu quero lotar minha agenda. Aí eu pensei, eu quero comprar. Eu não sei nem por que eu quero comprar, mas eu quero comprar. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá dentro, mas eu já estou a fim de comprar. Eu não sabia nada. E aí, quando eu entrei e vi o material, eu não sabia nem o que eu ia lançar. Eu cheguei até a escrever, né, fiz um comentário lá no seu lançamento. Falei, esse curso é para mim? Eu não tenho ideia, não tenho nada, não tenho lista. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria ter cliente de coach, queria ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu entrei, nos primeiros 30 dias, o que não faltava era ideia do que lançar. Algo que eu nem fazia ideia do que eu ia fazer e, de repente, era tanta ideia, que era rabisco no caderno, era tanta coisa, que aí eu fiquei confusa do que eu ia lançar. Mas aí fui organizando as ideias e fiz o meu primeiro lançamento. Na época, o ticket era R$500, então eu fiz R$1.500 no primeiro lançamento. Fiz de novo e fiz 10 vendas. E eu investi num terceiro que já teve uns 20 e poucos mil de resultado. No ano passado, em 2017, é que eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Então, depois de 5 lançamentos, no 5º lançamento eu fiz 129 mil. No 6º lançamento eu fiz 166 mil. E eu tenho um outro produto que é um investidor de verdade. Aí esse ano eu fiz o primeiro 6 em 7 com investidor de verdade, que foi 130 mil. Aí esse ano eu decidi fazer o meu primeiro interno. E aí foi bem legal que eu fiz 6 dígitos em 1 hora. E quanto você fechou o lançamento? Assim. Esse eu fiz 366 mil. Agora deu, meu som está ligado agora. Enfim, só fazendo uma retificação, o Marcos Paulo não lançou o Pablo Vittar, lançou o Pablo Marçal, que é diferente. Mas vamos lá. Então vamos lá, essa é a Luciana Fior. Lembrando, ela não sabia o que lançar. Inclusive, ela queria entrar na fórmula para lotar a agenda dela como coach. E acabou com 300 e tantos de faturamento. Acho que eu estou ouvindo vozes. Eu tenho uma equipe aqui que eu ouço vozes e a minha mente é muito sensível a vozes. Mas vamos lá. O que acontece? E, cara, a Luciana é muito massa, que no primeiro lançamento ela fez quanto, gente? Você lembra? R$1.500. E eu, inclusive, quero que a equipe também coloque, não só esse, como os vídeos passados, esse também separado, para você ver isso. Porque hoje a Luciana Fior já fez mais de um 7 em 7. E ela me mandou... Essa câmera funciona? Ela consegue filmar essa mensagem aqui? Alguém consegue filmar essa mensagem aqui para mim? Total. Como é que eu vou fazer? Show. E aí, vai rolar? Aí. Deu? Eu quero que você... Show de bola. Ela mandou essa mensagem para mim em janeiro desse ano. Oi, Érico, queria muito dividir uma realização com você. Acabei de assinar um contrato de um sonho de infância. Desde criança, eu queria morar numa cobertura com piscina. E meu pai sempre dizia que um dia iríamos. Mas eu sabia que com a grana que a gente tinha, esse dia seria nunca. Mas hoje eu assinei um contrato e vou morar numa cobertura no bairro que eu queria. E nada disso seria possível se não tivesse conhecido você. Durante muito tempo eu achei que isso para mim seria impossível. E foi você que me ensinou que tudo parece impossível até que seja feito. Muito obrigada. Esse foi um dos ensinamentos mais importantes da minha vida. Você está convidadíssimo, a dar um mergulho e comer um churrasco. Aqui está a foto da
cobertura dela, que inclusive é no Rio de Janeiro. E, gente, eu não estou falando isso para gabar de alguma coisa, não, mas, ó, tudo parece impossível até que seja feito. Tudo parece impossível até que seja feito. E eu curto pra caramba essa parada. Deixa eu só pegar de novo aqui meu... A gente está aqui, Eduardo Petri. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo. E é o seguinte, eu podia ficar aqui mostrando vários estudos de caso para você. Mas é o seguinte, você não saber que produto lançar não é mais uma desculpa. Eu já te mostrei exemplos o suficiente que várias pessoas conseguem o 6 em 7. E não só mostrei exemplo suficiente. Eu ainda falo que as pessoas que lançam outras pessoas conseguem mais rápido. Por quê? Porque elas podem escolher uma pessoa com mais habilidade e, quiçá, né, mais audiência. E eu te falei que existem N pessoas, inclusive eu não dei nem a última dica, que é entra no site da Saraiva e vê quantos livros existem lá. Cada um daqueles autores, existe uma alta probabilidade de não saber fazer um 6 em 7. Érico, por quê? Porque eu expliquei para você que para fazer o 6 em 7 o cara tem que querer aprender a pescar. E falei mais, mesmo que você não queira aprender a pescar, eu te sugiro que você aprenda. Até porque nos eventos ao vivo do Fórmula são os melhores lugares para você encontrar os melhores pescadores e assadores de peixe. Durante esse resto de Maratona 6 em 7, eu vou continuar martelando isso. Porque você não ter produto, não ter audiência, não saber o que lançar, já não é mais uma desculpa para você não entrar na forma. É a razão de você não entrar na forma. Passo 1, aprende a fórmula, estuda a fórmula. Passo 2, pega um copo, enche de milho. Passo 3, fala com as pessoas. Passo 4, você vai ter a chance de fazer o seu 6 em 7 e começar agora, quiçá, muito mais rápido do que aqueles que acham, que sabem que vão lançar. Nada de errado com achar, mas aqueles que acham. Tá joia? E agora eu queria chegou a hora de eu pegar o meu headphone aqui e a gente conectar com alguém para a gente fazer uma entrevista. Eu sempre gosto no meu processo de ensinar, eu sempre gosto de mesclar, ensinar com falar com alguém que realmente chegou lá no 6 em 7. E agora eu vou falar com o Roberto. Vamos ver se vai conectar? Rodrigo, Oi, Roberto. tudo bem, Érico? Rodrigo, cara. Eu e meus... Tudo bom, Rodrigo Estocco, cara. Que bom que você está aqui. Você tá falando de onde? São Paulo. Acertei o sobrenome ou errei também? Acertou, é. Ah, que bom. São Paulo. É. Como é que tá a pandemia por aí? Tá todo mundo Uma em casa? loucura. Uma loucura. O governador não deixa as pessoas saírem de casa. Ah, agora foi. Enfim, cara, conta pra galera como é que você me conheceu. Eu te conheci em 2017, na verdade. Você apareceu no meu Facebook, né? E apareceu uma foto sua, assim, com um monte de gente num evento, assim. Eu falei, nossa, quem é esse cara? Que eu nunca ouvi falar e tá lotando evento, assim. Deve ser algum empreendedor de palco aí, né? Eu pensei. Um empreendedor de palco aí que tá vendendo balela para as pessoas. Aí eu comecei a te seguir no YouTube. E aí no YouTube eu vi um vídeo eu lembro até hoje, do Flávio Nepe, que falava assim, que ele usou o Fórmula para bombar o negócio físico dele, né? E aí... Inclusive, vou fazer uma pausa e vou pedir para a equipe também postar esse vídeo do Flávio Nepe como referência para vocês, que esse vídeo está no YouTube também. Legal? Show de bola. Posta eles nativo no Facebook lá para a galera, para ver essa parada aí. Beleza, vamos lá. Legal. Aí eu falei assim, poxa, se o Flávio Nepe conseguiu fazer um negócio físico dele bombar, eu tenho um negócio físico, eu sou dono de uma rede de franquias também, né? Eu falei, poxa, eu vou comprar o Fórmula para fazer minha rede de franquias bombar. E aí eu comprei, e aí eu tive a ideia mas eu comprei com a ideia de, falei assim, eu tinha uma dor muito grande na rede de franquia, que era arrumar franqueados qualificados, né? Então eu falei, pô, eu vou lançar um treinamento para franqueado, e aí eu não vou ter mais esse problema, para pessoas que querem empreender com franquias. E eu lancei o treinamento sem nem ter terminado o Fórmula. Eu comprei o Fórmula. Sabe quando você faz aqueles lançamentos meio atropelado? Assim, Pode ser que tenha. Eu vou te interromper algumas vezes, só para fazer uns esclarecimentos. Quando você comprou o Fórmula, você já tinha a ideia do treinamento em mente? Então, eu tinha. Só que
Eu mudei o produto. Aliás, eu sou essa pessoa que você falou durante a aula toda de hoje, tá? Eu me encaixo em todos os itens. Eu mudei o produto porque o que aconteceu? Quando eu lancei esse produto, vendeu zero. Eu fiz uma produção, o produto de ensinar a ser franqueado vendeu zero. Eu fiz uma produção, tal, vendeu zero. Falei, eu sabia que ele era empreendedor de palco, não funciona. Eu vou seguir minha vida aqui no negócio físico. Aí começou a aparecer gente querendo comprar minha franquia. Aí eu vi você no vídeo tal e eu quero comprar sua franquia. Eu ia em evento e as pessoas falavam, você não é o cara da franquia? Eu falei, meu Deus, esse negócio da autoridade. E aí eu falei assim, pô, se as pessoas estão querendo comprar minha franquia e não o curso, eu vou lançar a franquia. E aí eu fiz um lançamento semente da franquia, e aí de cara fez 460 mil reais. Pum. Isso é clássico, cara, porque você entra pensando que vai lançar uma coisa, porque você acha que conhece a parada, e de repente acaba lançando outra que você não tinha a menor noção, assim, antes de comprar, e pô, 460 mil reais dá para comprar um carro. Aí eu falei, nossa, pagou fórmula, né? O empreendedor de palco, né? O empreendedor de palco. Aí eu voltei pro escritório. E gerou 400 mil reais de venda de franquia. Aí eu voltei pro escritório empolgado, falei, agora essa rede vai crescer, nós vamos botar um monte de franqueada. Aí meu sócio